Olá pessoal, aqui quem está falando é a doutora Gabriela. Estamos aqui, para dar continuidade a mais uma aula, só que hoje com um tema diferente. A gente está entrando em um tema diferente, mais relacionado à nossa área, Apesar de ser dos fundamentos básicos da enfermagem, não deixa de ser da área da saúde, Por ser odontologia, muita gente leiga, que não entende da área, acredita que a odontologia trabalhamos apenas com dentes, mas não. Não tem como a gente separar os dentes da boca do paciente e tratar como um caso à parte, Nós tratamos o paciente como um todo, devemos sempre tomar cuidado, levar em conta as comorbidades dos pacientes, então é muito importante a gente estar por dentro disso tudo. Então eu peço que vocês acompanhem pela apostila de vocês, porque tem algumas coisas que eu acrescentei, que não tem na apostila de vocês, ou então algumas partes que está meio confusa, que se vocês forem estudar depois sozinhos não vão entender. Então fiquem bem atentas que agora estamos entrando numa parte muito importante, aliás, também muito importante, Até porque o que a gente está vendo nesse segundo módulo é muito dentro da nossa área, do que vocês vão atuar. Os sinais vitais. Os sinais vitais são indicadores das funções vitais e podem orientar o diagnóstico inicial e o acompanhamento da evolução do quadro clínico do paciente. São eles a pressão arterial, o pulso, a respiração e a temperatura. Os sinais vitais são medidos para estabelecer os padrões basais, observar tendências, identificar problemas fisiológicos e monitorar a resposta do paciente ao tratamento. Então, isso aqui a gente deve fazer em todos os pacientes. Deve sempre estar anotado no prontuário dele. Isso aqui vai estar incluso na anamnese do paciente. Aquela vez que eu expliquei para vocês, que a anamnese é muito importante. Não é porque o paciente não tem nada que a gente vai deixar de fazer, não. Por isso que é muito importante a gente fazer essa anamnese certinha, anotar todos os dados, caso ocorrer alguma intercorrência, a gente ter os parâmetros iniciais dele para poder comparar, Por isso, o prontuário do paciente é muito importante. O pulso é a onda provocada pela pressão do sangue contra a parede arterial, cada vez que o ventrículo esquerdo se contrai. Em locais onde as artérias de grosso calibre se encontram próximas à superfície cutânea, pode ser sentida a palpação. Cada onda de pulso sentida é um reflexo do débito cardíaco, pois a frequência do pulso equivale à frequência cardíaca. E o que é esse débito cardíaco? O débito cardíaco é o volume de sangue bombeado por cada um dos lados do coração em 1 minuto. Então, antes de qualquer coisa, é importante você compreender esse funcionamento do coração, gente? Que a gente já falou lá na aula de anatomia, na anatomia básica. Eu passei um videozinho para vocês, onde explica sobre o funcionamento do coração, Eu vou passar o videozinho aqui de novo para vocês lembrarem e entender. O débito cardíaco, por sua vez, ele representa o volume de sangue que é ejetado do ventrículo esquerdo para a aorta. Como se trata de um funcionamento padronizado, o que acontece é que a mesma quantidade de sangue que entra pelo átrio direito precisa ser igual ao que sai do ventrículo esquerdo. Não deve existir perda de volume nesse processo. Então, vamos recordar do vídeo, para poder entender o que quer dizer isso aqui. Circulação pulmonar ou pequena circulação. Após o sangue circular pelo corpo, o sangue volta para o coração através das vias cavas inferior e superior. A via cava superior transporta o sangue vindo dos membros superiores e cabeça, e a inferior traz o sangue da parte inferior do corpo abaixo do diafragma. O sangue transportado pelas veias é chamado sangue venoso e faz o sentido do corpo para o coração. O sangue venoso é pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. O sangue entra no coração pelo átrio direito, então ocorre a diástole, que é o relaxamento das paredes do coração, ou o relaxamento ventricular. Com isso, a válvula tricúspide se abre
e o sangue passa do átrio direito para o ventrículo direito. Então ocorre a sístole, que é a contração das paredes do coração. Com isso, a válvula tricúspide se fecha e a válvula pulmonar se abre e o sangue é empurrado do ventrículo direito para os pulmões, passando pelas artérias pulmonares. Nos pulmões, o sangue venoso libera o gás carbônico e absorve o oxigênio, transformando-se em sangue arterial. O sangue arterial leva esse nome porque circula nas artérias e faz o sentido contrário ao sentido do sangue venoso, ou seja, ele vai do coração para o corpo. O sangue arterial é rico em oxigênio e nutrientes. Esse processo de oxigenação do sangue é chamado hematose. Dos pulmões, o sangue passa pelas veias pulmonares e volta para o coração pelo átrio esquerdo. Novamente, com a diástole, a válvula tricúspide ou mitral se abre e o sangue passa do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. E com a sístole, o sangue é impulsionado para a artéria aorta. Então a válvula da aorta se abre e o sangue é bombeado para todo o corpo, levando nutriente e oxigênio a cada célula. Bom, como vocês viram aí, meninas, recordamos, né, como é o funcionamento do coração. Vimos aqui que é muito importante o volume de sangue, o mesmo que entra, é o mesmo volume que tem que sair, né? Porque se tiver alguma alteração, alguma coisa errada aí, é sinal de alguma doença crônica. É sinal de que não está certo. Então, vamos lá. Vamos para os parâmetros normais. A frequência normal do pulso por minuto em homens de 60 a 70 pulsações por minuto, ou seja, a frequência cardíaca, né, a pulsação é de 60 a 70 pulsações por minuto, então cada 1 minuto tem que ter de 60 a 70 pulsações. Na mulher, o correto é de 65 a 80 pulsações. Nas crianças, é de 120 a 125 pulsações, porque criança é a pessoa mais jovem, né? Cheia de energia ali. Então, o normal para crianças é sempre maior mesmo. E para lactantes, de 125 a 130. Existem fatores que alteram a frequência normal do pulso. Fatores como fatores fisiológicos que aceleram esse pulso. O que colabora para acelerar o pulso? Emoções, digestão, banho frio, exercícios. Então, por isso é muito importante, quando a gente for ferir o pulso do paciente, ele está bem relaxado. E fatores que diminuem são fármacos, né, medicação, como a digitalina. Fatores patológicos. Os fatores patológicos, no caso, doenças, né, comorbidades, que aceleram a pulsação, é a febre. E que diminuem é um choque ou um colapso. A regularidade do pulso. Para a gente saber identificar, né, o tipo de pulso que está tendo, a gente usa termos dentro da enfermagem, né, para poder, dentro da medicina, poder estar identificando, saber identificar. No caso rítmico, é quando o coração, quando o pulso, bate com regularidade. Então, rítmico vem de ritmo, então ele está no pulso correto, né, na frequência correta dele. Agora, quando é arrítmico, é quando o pulso bate sem regularidade. Igual aquela frase que a gente usa com brincadeira, né? Coração até erra as batidas. Suponha, então, que o coração está num pulso na frequência arrítmica. O intervalo de tempo entre os batimentos em condições normais é igual ao ritmo nessas condições e é nominado normal ou sinusal. O pulso irregular é chamado de arrítmico. Os tipos de pulso. Então, vamos para algumas terminologias aqui.
Bradisfíndmico é quando o pulso está lento. Taquisfíndmico é quando ele está acelerado. Dicrótico é quando ele dá a impressão de 2 batimentos. Então, vamos recordar os tipos de pulso. Quando ele é lento, falamos bradisfíndmico. E quando está acelerado, é taquisfíndmico. E quando ele está com a impressão de que está com 2 batimentos, é dicrótico. Terminologia. Nomocardia é quando a frequência está normal. Bradicardia é quando a frequência do pulso está abaixo do normal. Então, lembra, nomo de normal. Bradisfindemia é quando o pulso ele é fino e bradicárdico, ou seja, abaixo do normal. Taquicardia é a frequência acima do normal. É igual a pessoa fala, tipo assim, que tá tendo uma crise, o coração tá batendo muito acelerado, fala assim, tô tendo uma taquicardia. Quer dizer que o coração tá batendo muito acima do normal. Taquisfidemia é quando o pulso ele é fino e taquicárdico, ou seja, é um pulso mais fino, brando, só porque ele tá muito acelerado. Então, como que a gente faz a verificação do pulso? Primeiro vai lavar as mãos, né, pois vamos ter contato com o paciente, ou então usar o álcool, né, álcool em gel que a gente está usando bastante hoje. Você vai explicar para o paciente o que você vai fazer. Vai colocá-lo em posição confortável, de preferência deitado ou sentado, com o braço apoiado e a palma da mão voltada para cima. Melhor o paciente sentado, tá, gente? Então, vai sentar o paciente e pedir para ele virar o braço, de forma que ele fique com a palma da mão para cima. Colocar as polpas dos 3 dedos médios sobre o local escolhido para verificação. Não tem necessidade de ser os 3, pode ser os 2 dedos, igual está mostrando aí na figura. Pressionar suavemente até localizar os batimentos. Eu coloquei essa fotinha aí, principalmente essa do braço, para vocês entenderem como que vocês têm que... a forma de vocês apalparem, né, para poder verificar a pulsação. Igual vocês estão vendo aqui, nessa imagem aqui da mulher verificando o pulso no braço, vocês podem ver mais ou menos qual que é essa pressão. Não é nem muito forte, nem muito fraca, de forma que você consiga sentir o pulso. Você vai procurar e sentir bem o pulso, pressionar suavemente a artéria e iniciar as contagens. Olha, gente, a região mais fácil mais comum, né, aliás, de verificar o pulso, a pulsação é justamente aqui no pulso, né, na região do braço, aqui na região do braço, vocês podem testar aí em vocês mesmas, aqui, ó, acompanhe na setinha, vira a mão de vocês aí, para vocês mesmos conseguirem identificar. Aí na região abaixo do polegar, né, onde estiver finalizando aí, na região em cima do ossinho, coloquei os 2 dedos de vocês, indicador e o dedo do meio, né, o dedo médio. Dá uma leve pressionada, tenta se concentrar que vocês vão sentir aí a pulsação. Essa pulsaçãozinha que você sentir na ponta do seu dedo é a artéria braquial, radial, na verdade, né, porque o antebraço aqui. Radial, gente, é devido ao osso. Esse osso aqui chama rádio, tá? Lembra lá da anatomia. Ou então pode ser lá no braço, né, na região, na parte de trás do cotovelo, mais para a parte de dentro, igual tá aqui na imagem, mais em cima do osso também. Vocês fazem essa leve pressão, se não for achar, vocês vão movimentando o dedo até encontrar. O ideal é que vocês apoiem, né? Faz essa leve pressão, sente, né? Espera um pouquinho, tenta sentir essa pulsação. Se você sentir essas leves batidinhas aí, é o pulso, é a artéria pulsando o nosso sangue.
Sabendo identificar, então, agora, né, onde que vocês vão aferir o pulso, então, o que você vai fazer? Assim que você encontrar o pulso, você vai pressionar suavemente a artéria e vai iniciar a contagem dos batimentos. Então, tem que estar um ambiente silencioso e calmo, tá? Para vocês conseguirem sentir e contar. Você vai contar as pulsações durante 1 minuto. Vai avaliar a frequência, a tensão, o volume, o ritmo. Ou então durante 10 segundos e o resultado multiplicado por 6. Então, relembrando, você encontrou o pulso, né? E vai iniciar a contagem. É bom vocês quiserem marcar, cronometrar, né? No celular, no relógio, para dar certinho. Então, lá colocou, cronometrou, começou a contar, né? Então, durante 1 minuto, você vai contar os batimentos, tá? Do pulso. Ou então, você pode contar por 10 segundos e o resultado você vai multiplicar por 6. Após isso, retornar, lavar as mãos ou passar álcool e registrar. E anotar se tiver a normalidade. Como que eu sei que vai ter a normalidade? Quando você sentir que aquele pulso, ele está muito acelerado. Se estiver muito acelerado é porque provavelmente não está certo, né? A frequência também é importante, se está batendo num ritmo normal ou se ele está muito lento. Observações importantes. Nunca usar o dedo polegar na verificação, pois pode confundir a sua pulsação com o do paciente. Por quê? Porque bem na polpa do nosso polegar também tem aqui uma artéria. Se você pressionar, você pode ser que sinta a pulsação, mas pode ser que não seja do paciente, pode ser que seja do seu dedo. Então, por isso, os mais indicados é o dedo indicador e o médio. Nunca verificar o pulso com as mãos frias. Em caso de dúvida, repetir a contagem e não fazer pressão forte sobre a artéria, pois isso pode impedir de sentir o batimento do pulso. Entendidos a parte da pulsação, né, de aferir o pulso, agora vamos lá para a frequência respiratória. A respiração é a troca de gases entre o organismo e o meio externo, expirando o gás carbônico e inspirando oxigênio. A frequência normal dos movimentos respiratórios por minuto são. Lembra também que se está fazendo parte lá da grande e pequena respiração que a gente acabou vendo no videozinho, tá, gente? Aí que ocorre as trocas gasosas, onde entra a nossa respiração, né? Onde entra o ar, que vai modificar, onde a gente vai inspirar oxigênio e vai expirar o gás carbônico. Então, e essa respiração tem um valor certo, né, considerado que é normal, também em cada fase da nossa vida, em cada idade. Então, vamos lá. Em adultos, a frequência respiratória ela é de 14 a 18 batimentos por minuto. Da criança é de 20 a 25 batimentos por minuto. Na criança de 2 a 8 anos. Em crianças de 8 a 12 anos é de 18 a 20. A frequência respiratória, tá, gente? Eu acabei que coloquei errado aqui, mas é a frequência respiratória. Em bebês é de 20 a 40 por minuto, frequência respiratória por minuto. Em idosos, de 16 a 26, frequência respiratória por minuto. E em lactância, é de 30 a 40, frequência respiratória por minuto. Verificando a respiração. Procedimento. Então, o procedimento de verificar a respiração do paciente. Você vai colocar o paciente deitado ou sentado, vai contar de preferência sem a pessoa perceber, porque se a pessoa perceber que você está contando a respiração dela, involuntariamente ela vai acabar mudando, né? Porque quando ela está inconsciente disso, ela está respirando normal, e agora, aí se você chegar para falar para ela assim, senta aí que eu vou contar a sua frequência respiratória. Aí, lógico que ela, conscientemente, ela vai prestar atenção, né, na sua respiração e pode ser que acabe alterando essa frequência. Observar os movimentos de subida e descida do tórax,
ou do abdômen. Vai contando os movimentos respiratórios. Contar durante 1 minuto e também anotar na ficha do paciente. Então, relembrando, você vai sentar o paciente, vai contar, né, de preferência, a frequência respiratória dele, de preferência que ele não esteja ciente disso. Observar os movimentos, de subida e descida do tórax ou do abdômen, que é quando a gente está relaxado, respirando, que fica subindo e descendo, né, de acordo com a nossa frequência de respiração. E vai contar durante 1 minuto, né, quantas vezes ocorreu esse movimento e vai anotar na ficha do paciente. Agora, a temperatura. A temperatura é o grau de calor mantido pelo nosso corpo. Ele pode ser verificado nas regiões axilar, inguinal, bucal e retal. Mas a mais usada é a axilar, sendo seus valores normais de 36 a 37. A gente fala que 36,5, sim, até 36,5 é o estágio normal. A partir de 37 já é um estado febril, se for mais, já é considerado febre. Para verificar a temperatura corpórea é necessário um termômetro. E para medir a temperatura corporal, você vai seguir as instruções do termômetro, vai limpar o termômetro cada vez, após a cada uso, né? Porque a gente acaba aferindo em várias pessoas, principalmente quando é o digital ou aquele do mercúriozinho, né? Esse que está sendo bastante utilizado hoje na pandemia, ele tem, a ação dele a forma de aferir a temperatura dele é devido a um infravermelho que sai aqui na pontinha, justamente para não ter que ter contato direto com as pessoas. A febre ou pirexia, que é a mesma coisa que febre, que é a elevação da temperatura corporal a um nível acima do normal, ou seja, acima de 37. Ela é um indicador valioso de inflamação e sua magnitude reflete a gravidade do processo inflamatório. Ou seja, gente, por nossa temperatura corporal ser normal de 36,5 até 37, caso tenha alguma inflamação ou infecção no corpo, se subir a mais que 37,5, com certeza é um estágio de alerta do corpo, né? Por que o corpo aumenta a temperatura? Porque é através do calor, as células, os organismos, as células inflamatórias, aliás, as células de defesa do nosso corpo, né? Que vai lá até a região da inflamação, ela age aumentando a temperatura de forma que aumentando essa temperatura, tentando matar, né, a bactéria ou o vírus que está lá no nosso corpo. Por isso que a febre é um sinal de alerta. A criança, ela está febril quando sua temperatura corpórea exceder de 38,3 graus Celsius no reto, no caso, se for aferir a temperatura no reto, né, retal, ou de 37,8 graus Celsius na boca ou 37,33 na axila. Isso é no caso de crianças, tá, gente? Criança, pode ser que ela seja mais quentinha, que é o normal pela idade. A temperatura corporal, ela varia de pessoa para pessoa. A temperatura corporal, geralmente, ela é menor pela manhã e maior durante a tarde no dia. A temperatura corporal média de cada local do corpo varia. No caso, na boca, é 37 graus, no reto, de 37,5 graus, na orelha, de 37,5 graus e na axila, de 36. Então, por isso que dependendo do local que for aferir a temperatura, é importante saber, né, a diferença desses parâmetros, porque pode causar alteração. Por isso que a maioria, né, a gente afere na axila. Geralmente, essas outras formas é caso não for possível, né, de aferir nessa região. A redução da febre. Como que a gente faz para poder ajudar a reduzir a febre?
Remoção do excesso de roupas ou agasalhos, porque a pessoa quando está com febre, ela acaba sentindo mais frio, né? Mesmo que esteja calor, por a sua temperatura corporal tá muito alta, então ela fica mais sensível ao frio, mais sensível à temperatura ambiente. Colocação do indivíduo em ambiente arejado e fresco, banhos de imersão em água morna por 15 minutos ou compressas de água fria nas axilas, virilhas e na fronte, né, no caso na testa. Repouso, diminuição da atividade física, aumento da oferta de líquidos, ou seja, ingerir bastante líquido, né, gente, que é o principal. O que acontece se manter por muito tempo essa temperatura, e principalmente se for uma temperatura muito elevada, né, que não é normal no nosso corpo? Pode acontecer convulsões. O que é a convulsão? Né? São descargas anormais dos neurônios cerebrais, resultando em alterações de função e comportamento. A convulsão febril é uma convulsão provocada pela febre na ausência de outro fator causal, ou seja, a pessoa não tem nenhum tipo de doença, né, que normalmente cause convulsões, mas de repente ela tem uma convulsão devido à febre, justamente por ter uma temperatura muito elevada, que não é o normal para o nosso organismo. Ela é generalizada e dura menos de 15 minutos, ou se ocorrem em série, tem duração total menor que 30 minutos. Medidas gerais na crise. Você vai proteger o paciente de qualquer risco em sua volta, vai retirar objetos que porventura se encontram na boca da criança ou da pessoa, né? Por exemplo, se ela estiver comendo tá com alguma coisa na boca, no nosso caso, né? Se for no consultório, tá fazendo algum procedimento, o importante é remover tudo que está na boca dela e tudo o que tiver ao redor, porque a pessoa ela fica se debatendo, né? Involuntário. Você também, gente, é uma coisa muito importante, não pode tentar conter os movimentos os movimentos da pessoa que está em convulsão, porque às vezes, por ser um movimento involuntário, a pessoa não está consciente, pode ser que acabe machucando ela mais ainda. E também, muito importante, não colocar o dedo na boca do paciente para tentar tirar a língua, senão ela vai engolir a língua. A pessoa, gente, não vai engolir a língua, porque a língua ela tá ali colada na boca, não tem condição dela engolir. O que pode acontecer é dela morder a língua, né? Infelizmente, porque é um processo inconsciente. Então, o que você pode fazer para estar ajudando essa pessoa é impedir que ela se machuque mais. Então, você vai posicionar a pessoa em decúbito lateral, ou seja, você vai deitar ela de lado e vai manter as vias aéreas desimpedidas. Então, se ela tiver com alguma coisa presa no pescoço, algum avental ou uma roupa com uma gola muito alta, tenta remover aquilo, né, que impeça de estar respirando, que atrapalhe. Vai administrar antitérmicos via retal, ou seja, medicações que reduzem a febre, né? E vai evitar de dar líquidos via oral enquanto a pessoa estiver desorientada. Por quê? A pessoa, quando ela volta de uma convulsão, quando a convulsão acaba, ela, por ter sido um processo involuntário, né? Então a pessoa vai ficar atordoada quando ela voltar dessa crise. Então, evite de dar, né, qualquer líquido, qualquer coisa do tipo, para que não ocorra algum outro acidente indesejado, né? Então, sempre quando a pessoa terminar a crise, é muito importante procurar um socorro médico. Sempre, tá, gente? Então, vamos entender a parte de um termômetro. A coluna de mercúrio, no caso, o termômetro, esse de mercúrio, que é o mais antigo, que a maioria aqui deve conhecer. Essa parte prateada aqui dentro, essa parte amarelinha aqui, dentro dela tem o mercúrio, né? Aqui que a gente tá vendo, tá no 35,5 no caso aqui. Isso aqui é a coluna de mercúrio. Vocês podem ver também aqui nessa outra imagenzinha que está em vermelho. É a coluna de mercúrio.
O limite de valor normal de temperatura, então vai aqui, né, no limite. E o ponto onde a linha prateada fica, indica a temperatura. Então, o ponto é até onde vai o mercúrio indicando, né, o grau de febre. Essa pontinha aqui prateada se chama bulbo, tá? A numeração é a escala termométrica. A substância termométrica aqui é o mercúrio. E esse tubo capilar fino aqui, que é onde fica o mercúrio. Hoje em dia, quase não se encontra mais esse tipo de termômetro, justamente por ele ser de vidro. E o material que tem dentro dele, no caso o mercúrio, é muito tóxico, muito nocivo para nós. Então o risco de cair e vazar esse líquido é muito grande. E além de ser muito tóxico para nós, também é muito tóxico para a natureza. Por isso que hoje em dia não estão mais fabricando esse termômetro de mercúrio, só quem já tem o termômetro, né? Então, se você tiver na sua casa, muito cuidado para não deixar ele cair e quebrar. Muito utilizado hoje é esse termômetro digital, né? Que ele tem a telinha LCD onde aparece o valor, um botãozinho só de liga e desliga. Na pontinha dele aqui, na base, que é onde tem a bateria, por ele ser digital, né? E a pontinha que é também o sensor, ou o bulbo sensor, que é onde a gente coloca em contato no paciente. E tem aqueles também que vimos, né, ali atrás, que é o com infravermelho, que é o que mais está sendo utilizado hoje em dia, principalmente na pandemia, para poder evitar o contato de uma pessoa para outra. Então, como você vai aferir a temperatura corpórea? Você vai explicar para o paciente o que você vai fazer, vai limpar o termômetro com algodão bebido em álcool 70, sacudir o termômetro com movimentos circulares, para que a coluna de mercúrio desça até 35. Isso aqui, gente, é para a técnica do termômetro de vidro, tá? O mais antigo. Secar a axila do paciente com papel absorvente, colocar a pontinha, né, do bulbo em contato direto com a pele na axila. Vai manter o braço dobrado sobre o peito, no caso segurando o termômetro, né? Aguardar de 3 a 5 minutos, você vai retirar e vai fazer a leitura. Repetir os movimentos para poder voltar ao normal o valor do termômetro, né? Mas antes disso, anota o valor que deu lá. Você vai limpar o termômetro depois novamente e guardar e anotar o resultado. Essa técnica aqui é para a técnica do termômetro de mercúrio, termômetro de vidro, e serve também para o digital, tá? No caso, esse digital aqui, que também vai em contato com o paciente. Mas no caso, esse ele já apita para nós, né, no tempo dele definido. Então, vamos lá para a pressão arterial. A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce na parede das artérias. Ela é medida em milímetros de mercúrio. Essa pressão, gente, é devido ao pulso, tá? A pulsação. Lembra que a nossa artéria, ela é uma veia muito calibrosa, somente essa do coração, né? Tem umas que tem grossura até de um dedo. Então, pelo sangue estar ali circulando dentro dessa artéria, a artéria fica pulsando, tem um certo tipo de pressão que o sangue gera na parede dessas artérias, tá? Que tem um valor normal e o valor anormal, que é quando não tá certo. Então, vamos aqui entender esse processo. A pressão arterial, ela é uma pressão que todos nós temos dentro dos vasos sanguíneos. Ela é o resultado da contração do coração a cada batimento
e da contração dos vasos quando o sangue passa por elas, ou seja, durante o pulso, né, o processo de pulso, por a artéria estar pulsando, quando ela pulsa, ela dá é como se fosse uma pressão mesmo, um impulso para o sangue estar andando, circulando pelo corpo. Então, quando dá esse impulso, é como se fosse uma jorrada de sangue, ela bate na parede da artéria. O resultado do batimento do coração é a propulsão de certa quantidade de sangue de volume através da artéria aorta. Lembra a artéria aorta lá no nosso coração. Quando esse volume de sangue passa através das artérias, elas se contraem como que se estivessem espremendo o sangue para que ele vá para frente. Essa pressão é necessária para que o sangue consiga chegar aos locais mais distantes, como a ponta dos pés, por exemplo. Então, gente, é assim que ocorre a circulação do nosso corpo, através das artérias, através dessas pulsações que as artérias provocam, né, impulsionando o sangue para poder circular no nosso corpo. Aí eu trouxe para vocês aqui ver uma imagem para entender mais ou menos o processo. A nossa artéria, né, por ser uma veia muito calibrosa, tem várias camadas. Aqui a túnica íntima é a parede interna, onde que passa, né, o sangue, que tem contato direto com o sangue. Logo acima vem uma camada de tecido conjuntivo, que já estudamos isso também na anatomia. A túnica média é outra camada que vem logo abaixo da túnica adventícia. A túnica adventícia, é a parede mais externa. No caso, essa imagem aqui, essa parede totalmente vermelha que reveste toda a artéria. Aí, como vocês podem ver aqui, né, a artéria, que ela tem várias camadas, por ser uma veia muito calibrosa, então ela tem que ser muito bem protegida. Porque aqui, gente, se tiver um acidente, um corte na artéria, é bem capaz uma pessoa morrer em questão de minutos, perder todo o sangue do corpo. E esses disquinhos aqui, né, são as hemácias, no caso, simulando o nosso sangue, passando pela artéria, que roda todo o nosso corpo, levando oxigênio para os órgãos. Então, o que é hipertensão arterial? Normalmente, o sangue bombeado pelo coração para irrigar os nossos órgãos ou movimentar-se exerce uma força contra a parede das artérias. Quando a força que esse sangue precisa fazer está aumentada, isto é, as artérias oferecem resistência para a passagem do sangue, dizemos que há uma hipertensão arterial, ou popularmente pressão alta. Esta é uma doença de grande importância, pois estima-se que de 15 a 20% da população brasileira adulta possa ser considerada hipertensa, podendo ocorrer também em crianças e adolescentes. E também uma afecção que leva a cerca de 40% dos casos de aposentadoria precoce e falhas ao trabalho no nosso meio. Muitos de vocês ou devem ter alguém na família que tenha, né, ou devem conhecer alguém que tem hipertensão arterial. É muito comum também passar geneticamente uma pessoa para outra. E tem muitas pessoas, às vezes, que têm e nem sabem, né? Às vezes acaba descobrindo por acaso num consultório odontológico. Então vamos lá. Existem alguns fatores que aumentam a chance de uma pessoa ter hipertensão arterial. Dentre elas temos a obesidade, que por si só ela já sobe a pressão, né? Ela também aumenta a retenção de sal no nosso organismo. O sal, que é o cloreto de sódio, os mecanismos ainda não são bem explicados, mas é provocado pelo sal em excesso, que ela eleva a sua redução e faz cair a pressão. Por isso que muitas vezes a nossa mãe briga com a gente, né? Não pode comer muito sal, sal causa pressão alta. Tá aí o motivo do sal ser um dos motivos causadores. Logicamente não vai ser só ele, né, gente? Pode ser que seja vários fatores.
A falta de exercício, o sedentarismo atua por mecanismos iguais aos da obesidade. A atividade física regular diminui a pressão em 15 a 20% dos casos. Ou seja, muitas das vezes não quer dizer que a falta de exercício vai levar a pessoa à obesidade, mas acaba se tornando uma pessoa muito sedentária. Sedentarismo não é sinônimo de obesidade, tá, gente? Sedentarismo é uma pessoa que não pratica nenhum exercício físico, nenhuma caminhada, tá sempre ali andando só de carro, né? Não pratica nenhum exercício físico, se cansa só de subir uma escada. Isso aí é uma pessoa sedentária e pode ser um dos principais motivos de levar à hipertensão. Porque aí, quando vai praticar exercício físico, fazer algum esforço físico, né, leva aí à hipertensão arterial. O colesterol elevado, ela aumenta o risco de entupimento dos vasos, e a hipertensão, ela agrava o quadro, aumentando a chance de problemas cardíacos. Ou seja, o entupimento das veias, né? Muita gente tem isso e vocês veem, tem até que fazer cirurgia. É devido ao colesterol elevado, né? Muito consumo de gordura, uma alimentação totalmente errada. Esse desenho embaixo simula totalmente uma pessoa sedentária que não tem nenhum tipo de cuidado com si mesmo. E pode acabar gerando doenças igual a hipertensão arterial. Bebidas alcoólicas também, a doença é 2 vezes mais frequente entre pessoas que bebem demais do que entre pessoas que consomem com moderação. Ou seja, não é porque você vai beber uma cervejinha aqui um fim de semana, né, uma vez ou outra, não é sinônimo que você vai desenvolver uma hipertensão, né, gente? No caso pessoas que são alcoólicas, ou seja, bebe muito, muito fora do normal. O estresse, ele aumenta as doses, causa doses elevadas de hormônio de adrenalina e noradrenalina, que acaba contraindo as artérias, exigindo maior risco, maior esforço do coração. Infelizmente, o estresse, né, gente, a ansiedade está sendo aí o nosso mal do século, colaborando para desenvolver várias doenças. A herança genética, né, de filhos de pais que têm pressão alta tem o dobro de chance de manifestar doença. Então, imagina a pessoa que tem essa herança genética, que ela consome bebida alcoólica, que ela é sedentária. Então, a chance consome comida com muito sal. Então, as chances aí dobra. A idade e o sexo, o risco aumenta a partir dos 30 anos nos homens e depois na menopausa nas mulheres. Ou seja, a pessoa pode não ter a doença, né? Porém, ela se encaixa na maioria aí desses fatores e acaba que a partir dos 30 anos de idade aumenta mais ainda a chance de desenvolver a hipertensão arterial. Por isso, gente, tem que cuidar muito bem da nossa saúde hoje em dia, tá? Nem sempre exercício físico é sinônimo de cuidar de beleza, e sim, né, não é cuidado sinônimo de vaidade, sim, é sinônimo de saúde, né? Cuidar de nós mesmos. Etnia, no caso raças, né? A população negra apresenta maior número de casos, porém essas causas não são completamente conhecidas. E o tabagismo, no caso a nicotina, aumenta a pressão arterial. Frequentar ambientes com pessoas fumando também é prejudicial. Ou seja, imagina a pessoa acima de 30 anos que consome muita comida calórica, ela é sedentária, consome muita bebida alcoólica, ainda fuma, então as chances aí triplica de desenvolver, né, uma hipertensão arterial. E quem tem uma herança genética, então, pode esperar que a conta venha.
Vamos parar aqui nessa aula para a gente ir para a próxima e aprender com calma, né? Como que a gente vai aprender a aferir a pressão arterial.